que a lei divina diz? Não matarás. Isto é lei. Isto é para tudo. Não é só para os homens, não. Porque existe uma ideia de que Deus cria as leis e essas leis são só para os homens. Não. A lei é para a criação. A aplicação dela é que altera de acordo com o patamar em que a criatura encontra-se. Os animais mais fortes da natureza, eles são herbívoros. Concorda? Eles não alimentam de carne. Os mais fortes. Um grupo que é mais fraco alimenta de outros animais. Concorda? Olha que interessante. O não matarás está também para estes nossos irmãos. Então, o que acontece? Mesmo sendo uma questão instintiva e animalizada, o que vai acontecer? Ele, querendo ou não, ele lesou a lei, mesmo que não seja conscientemente. E ele vai arcar com as consequências disso. Mas no caso dele ser um animal que não tem consciência, de que ele precisa sobreviver, ele precisa alimentar-se de outros animais, fica parecendo que é injusto, né? Como diz, eu sou obrigado a comer carne e eu sou obrigado a pagar por isso. Olha, Aline, existe uma visão de consciência dos homens extremamente humanizada, não espiritualizada. Porque fica parecendo que consciência, lei de causa e efeito, é só para os homens. Não, isto está errado. Nós precisamos de entender as questões hierárquicas, de posicionamento. Olha, eu acabei de dizer aqui hoje, você tem dois grupos de células, as células físicas e as células perispiríticas. Será que as células físicas estão na mesma evolução do que as perispiríticas? Claro que não. Como que se dá a evolução? Olha que interessante. Você come uma maçã. Existe um princípio dentro daquela maçã que formou aquela maçã. Um princípio que está num processo de evolução. Quando você comer aquela maçã e que você excretar, ou pelas fezes ou pela urina, o que vai acontecer? Você devolve aquele princípio para o processo da evolução. Ele entra para um corpo animal, através das gramíneas, através de outros frutos e tudo mais. O que vai acontecer? A evolução não cessa. Então, quando eu digo que, às vezes, um determinado animal, na atualidade, ele pode ser um cachorro, pode ser um gato, e, por sua vez, ele foi um animal carnívoro, e que agora ele está num processo de experimentação diferenciado. Senão, não justificaria o porquê que muitos animais sofrem o abandono, principalmente. E aí? A lei é para todos. Então, um animal que vai para as ruas por uma questão de abandono humano, é claro, o humano está cometendo um crime? Está. Porque ele tirou o animal do habitat dele e trouxe para a domesticação. Então, ele é responsável por isso. Então, quando ele joga ele para a rua, ele está cometendo um crime. Mas, como não pode haver injustiça, existe o quê? O que aquele animal vai receber nas ruas? Vocês têm que pensar mais. Mesmo ele estando maltratado, Deus permite a compensação. A palavra compensação muda tudo.
o que vocês chamam de misericórdia, e que se fosse mudado para a compensação, mudaria toda uma história. Agora, o que acontece? Cada espírito tem um limite de verdade. O grande problema da Terra é o achismo. Porque se você buscar plenamente o estudo, principalmente no que a doutrina espírita ou as doutrinas espiritualistas oferecem para vocês, todo mundo dá um salto, dentro das limitações de cada um. Não tenha dúvida disso. Mas se nós não vencermos os nossos conceitos e nossas ideias preconcebidas, você para no templo. E aí você não cresce. Porque aí começa uma imposição de conceito. Eu acho que é isto, eu sou Deus e não pode mudar. Entendeu? Obrigada. Eu pedi que demorasse um pouco.